Quem me acompanha no Instagram e no Facebook viu que semana passada eu fui a uma consulta com o meu médico ortomolecular. Ele não é exatamente um médico ortomolecular, mas como ele é o mais próximo possível disso, eu já falei também sobre o tipo de tratamento lá no Instagram. Estive no médico, ele tinha me pedido um exame maluco lá, um exame de urina que te manda, ele é feito nos Estados Unidos e ele te manda o seu perfil metabólico completo, mas num nível de detalhamento que nenhum outro exame tem. E finalmente chegou-se a um diagnóstico do porquê eu não sarei até agora. O que está tendo de errado com o meu corpo. Aí eu fiquei muito feliz. Bom, claro, fiquei feliz por 3 motivos. Motivo número 1, porque chegaram num diagnóstico que tem sentido. E agora, finalmente, eu vou poder fazer o tratamento correto. E finalmente sarar, né? Então é claro que eu fiquei feliz primeiro porque chegou-se a um diagnóstico e é a luz do fim do túnel que não é um trem. Mas tem mais outros 2 motivos que eu fiquei feliz. O primeiro é que eu vi que essa minha observação do que está acontecendo comigo, aliado aos conhecimentos que eu venho tendo nas consultas médicas, nas terapias, nas minhas pesquisas, nas conversas que eu tenho com outras pessoas que também sofreram burnout, enfim, tudo isso que eu vou aprendendo e que eu vou observando em mim, aprendendo a discernir também o que é cada coisa, o que é físico, o que é minha ansiedade, que eu sempre tive, o que é alguma coisa que passou a ser traumática depois do treco, ou depois do estresse, enfim. Você, com observação e calma, você começa a conseguir dar um passo para trás e ver de uma maneira que comece a fazer sentido o que aconteceu para que você chegasse no burnout. E isso te ajuda muito na terapia, para que você consiga começar a enxergar caminhos para que você saia daquilo e comece a mudar a sua vida de uma maneira que você afaste as coisas que causaram tanto estresse e infelicidade pra você de perto. Eu inclusive falei, não sei se foi o vídeo anterior, mas num dos últimos vídeos, eu vou deixar o link aqui, em que eu falo por que eu não sarei ainda. E eu fiquei muito feliz de ter feito esse vídeo antes desse diagnóstico, antes do resultado desse exame aí que o médico pediu. E que eu estava absolutamente certa. Então você vê como a gente, observando com calma e tentando ligar os pontos, você chega numa conclusão a respeito do que aconteceu com você, apesar de tudo que a gente ouve à nossa volta, de médicos, de terapeutas, de profissionais da saúde, de pessoas à nossa volta que ficam falando aquele monte de groselha, e que eu também já falei longamente sobre isso em vários vídeos do canal, mas minha conclusão geral eu vou deixar aqui pra você que não viu. Então eu fiquei feliz que eu consegui entender o que estava acontecendo, e o exame, além de ser uma comprovação científica de que eu estava certa, de que realmente eu estava passando por algum problema sério, físico, e que não adianta ficar me mandando pro psiquiatra a cada consulta médica que eu não vou sarar com terapia. Terapia é fundamental, temos que fazer, estou fazendo, não abro mão, porque eu sei que eu dependo dela para não ter de novo este nível de estresse que eu tinha na minha vida, porque depende, obviamente, não só da sobrecarga que a gente é exposto, mas de como a gente enxerga e lida com isso. Temos outro vídeo falando sobre isso. Mas a terceira coisa que me fez ficar muito feliz foi que nessa consulta o médico falou assim pra mim, não é todo mundo que tem essa estrutura que você tem. Assim, me parabenizando por eu ter me mantido fiel às minhas convicções. Mesmo quando eu não sabia o que estava acontecendo, por exemplo, no primeiro ano e meio em que eu não tive nenhum tipo de tratamento e só ficava ouvindo dos médicos que o que eu tinha era frescura, que era coisa da minha cabeça, que eu tinha que ir pro psiquiatra, que eu tava com pânico. Mesmo desde essa época, eu sabia, e eu sempre tive muita convicção de que eu tinha sim alguma coisa física que não estava certo. Essa exaustão, essa fadiga minha, ok, eu entendi que ela derivou do burnout, mas ela é física, ela é alguma coisa no meu metabolismo que tá dando pau. E eu fiquei 3 anos e meio ouvindo que não é isso. A única pessoa que falou o contrário pra mim foi minha médica homeopata, com quem eu tô até hoje, e esse médico ortomolecular, com quem eu tô até hoje, e com os 2 vou ficar pro resto da vida. Eu cheguei a ouvir, depois
de uns 2 ou 3 meses de um terapeuta, que a conclusão dele era de que eu tinha inventado inconscientemente essa fadiga e estava me agarrando a ela para evitar trabalhar de novo. Eu acho assim, uma pessoa que nunca ouviu falar em burnout e diante de mim resolve procurar no Google o que é. Vai lá, vem os Drauzio Varelas e similares dizendo que o tratamento do burnout é psiquiátrico e que a pessoa deve tomar antidepressivos, ansiolíticos. É o clichêzão do tratamento do burnout. A pessoa procurou no Google, é a primeira e única informação que ela teve sobre burnout é essa, e ela vem falar pra mim que acha que eu deveria parar de insistir que eu tenho uma coisa física e realmente me entregar a um processo não só terapêutico, como psiquiátrico, para que eu possa sarar. Isso é uma coisa. É uma pessoa que não tem conhecimento do assunto, que não trabalha com isso, que resolveu dar opinião porque ela acha que tá me ajudando. Ou não, né? Às vezes a pessoa acha que tá só te agredindo por algum motivo, mas isso aí é um problema para a terapia da pessoa. Outra coisa é você ser um profissional da saúde e sabendo que existe o burnout, ainda assim se agarrar a esse clichê de tratamento e não conseguir entender que cada pessoa é uma pessoa, que cada contexto é um contexto, que a pessoa desenvolve problemas físicos e psicológicos de maneiras diferentes porque o contexto é diferente, porque ela é uma pessoa diferente das outras. Eu acho isso de uma irresponsabilidade. E eu vou ficar falando isso o resto da vida, tá? Eu já falei 1 milhão de vezes aqui, já falei 3 vezes nesse vídeo e vou continuar falando porque é um absurdo a gente que passa por isso ser obrigado a ser exposto por esse tipo de profissional irresponsável. Mas fiquei feliz que, apesar disso, eu me mantive fiel à minha verdade, ao que eu estava achando, ao que eu concluí, ao que eu estava sentindo. E, obviamente, ao ver que esse exame é a comprovação científica de que eu estava certa. Por que eu acho relevante falar isso aqui? Pra jogar na cara das pessoas? Uhul, eu tenho um diagnóstico, eu vou sarar, você não? Não, é óbvio que não. Se eu pensasse assim, eu não teria o canal. O propósito desse canal é justamente evitar que as pessoas passem pelo que eu passei no meu primeiro ano de pós-burnout, antes de ter qualquer tipo de diagnóstico. Antes de entender o que estava acontecendo. Acho isso de uma crueldade, acho a ignorância dos profissionais de saúde e das pessoas ao nosso redor crueldade. A gente fica sem tratamento, a gente fica assustado, fica desesperado e ouvindo meleca, ouvindo que é coisa da nossa cabeça, que é frescura, que a gente tá com depressão, que tá com pânico, as sugestões de tratamento mais estapafúrdias do mundo. O meu pensamento aqui sempre é como a minha experiência pode ajudar você que está passando pela mesma coisa em algum nível. E o que eu acho relevante nisso que eu ouvi do médico, a respeito de eu ter uma estrutura de me manter fiel às minhas convicções, é a de alertar você para que você consiga fazer a mesma coisa. Porque a gente ouve tanta besteira e a gente está tão assustado, a gente está tão cansado, que chega uma hora que a gente acaba optando em seguir o que está ouvindo. A gente acaba acreditando que o que as pessoas estão falando é verdade, que a gente tá enganado, que a gente não tá querendo aceitar, que a gente não tá entendendo e acaba se entregando a tratamentos que fazem às vezes mais mal do que bem. Tem tratamento que não ajuda, mas tem tratamento que faz a gente piorar. E à medida em que você se mantém fiel ao que você acredita, você sempre vai ter uma motivação, uma força extra justamente para se manter no seu foco, apesar do que você está ouvindo em volta. Não estou dizendo para você ignorar tudo que você ouve, mas para você aprender a discernir das coisas que você ouve, o que pode te ajudar, o que vem de uma pessoa que quer te ajudar e o que pode te atrapalhar, o que vem de uma pessoa que quer que você resolva aquilo de uma maneira que encha menos o saco dela. A verdade é essa. Isso é diferente de ser teimoso. Quando você tem uma convicção e você é exposto a comprovações de que você está errado, às vezes, não tô dizendo assim, tipo, tem um exame de sangue que vai dizer que você realmente não tem nada. Não é isso, eu sou a primeira pessoa que aprendeu que isso é... A primeira pessoa que eu conheço que aprendeu que isso daí é bullshit, entendeu? Meus exames estão perfeitos há mais de 1 ano e nem por isso o que eu tenho é psicológico ou eu não tenho nada errado comigo. Pelo contrário,
Então, existem exames e exames. Mas se você passou por profissionais diferentes que sabem que o burnout existe, que sabem que fadiga de adrenal existe, que conseguem entender por que você na sua vida chegou àquele nível de estresse, e esses caras diferentes, com abordagens diferentes, te falam a mesma coisa, talvez você precise parar um pouco e pensar com sinceridade ali com você. Até onde você está sendo teimoso, até onde você não quer aceitar, a partir de onde você realmente tem que se manter firme naquilo que você acredita. Isso só você sabe. Mas é como quando você é demitido de um trabalho, a primeira reação que você tem é: fui injustiçado. A segunda é: eles têm toda a razão. E aí, quando você consegue se acalmar, quando consegue passar aquele tsunami, você com você ali avalia até onde você estava certo e não, e sempre a gente chega no meio do caminho. A gente sempre percebe que eu poderia ter feito tal coisa diferente, isso daqui que eu fiz não foi legal, mas também sei lá, aconteceu tal coisa em que eu fui injustiçado realmente, ou alguém me entendeu mal, ou aquela pessoa não... Sei lá, a gente sempre chega no meio do caminho. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim. Ninguém é totalmente vítima, ninguém é totalmente vilão. E no burnout é a mesma coisa. Tem um momento que você precisa parar e pensar até onde eu realmente tenho a razão e a partir de onde eu preciso talvez ser um pouco mais flexível aqui para ajudar no meu tratamento. É muito importante que você tenha plena convicção do que você acredita que está passando, para que você busque a ajuda correta. Porque você ficar indo atrás da conversa dos outros, da percepção dos outros, não necessariamente vai ser bom para você. Mas você precisa ter esse autoconhecimento de saber que às vezes o que parece uma convicção é uma teimosia nossa para não dar o braço a torcer. A gente tem que... A primeira coisa que o burnout ensina pra gente, a gente tem que aprender a ser flexível. Isso que eu acho relevante falar pra você. Você não pode ser Maria vai com as outras e não pode ser teimoso. Mas existe um caminho ali no meio que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é o que vai fazer você manter o foco e procurar a ajuda correta pra chegar no diagnóstico que vai te ajudar a sair dessa. E toda vez que você procurar um médico e perceber que ele tá repetindo o clichê de como trata burnout, levanta, fala muito obrigada, vai embora e procura outro. Eu sei que a gente tá exausto, e a última coisa que a gente tem é vontade de ficar procurando um monte de profissional diferente, e a gente tem aquele medo de chegar num novo profissional e ouvir a mesma coisa que ouviu do anterior. Mas isso é fundamental para você achar um tratamento correto, é fundamental. É absolutamente fundamental. Esse último médico que eu fui, acho que a única pessoa que ficou do meu lado quando eu falei que eu iria foi a pessoa que me indicou e a minha mãe. O resto falou: ah, então tenta. Metade achando que eu já tava ficando naquele nível em que eu não vou parar de procurar ajudas diferentes até alguém falar o que eu quero. E metade pensando: eu não sei mais o que dizer. Vai e seja o que Deus quiser. Graças a Deus eu tava certa. Demorou 3 anos e meio pra eu ver que eu tava certa. Mas eu tava certa. Eu tenho certeza que esse momento é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida. Porque uma coisa que eu tô tendo que aprender na terapia, e tô longe ainda de aprender, mas que pelo menos eu já percebi que eu faço, é a minha percepção de que eu tô sempre errada, de que eu tô sempre fazendo pior do que os outros, sempre a culpa é minha. E essa noção de que eu tô sempre errada, de que eu sou menor do que os outros, é grande parte do meu estresse, né? É um fator importante na geração do nível de estresse a que eu me submeti e que desembocou no meu burnout. Mas você vê, na hora em que eu fiquei dependente da minha convicção, que eu não tinha em quem me apoiar, eu não tinha mais as pessoas me elogiando e falando: não, imagina, você é ótima, olha aqui como você é boa. Eu não tinha mais essa comprovação, eu não tinha mais essa força vinda do externo. Eu tive que contar só comigo, com a minha percepção. E você vê, aí eu me mantive fiel a ela. Esse é um aprendizado que eu vou levar pro resto da vida.
E hoje eu já percebo que muitas vezes quando eu falo, acho que vai dar errado porque eu não sei fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa, eu já percebo que essa é a minha primeira reação, mas a segunda é, pera, tivemos aqui uma comprovação importante de que esse pensamento é um pensamento sabotador que não te leva a lugar nenhum e que é baseado em absolutamente nada. É uma invenção que veio na minha cabeça. Uma coisa importante, esse exame que trouxe nesse perfil metabólico o porquê de eu estar tão exausta e não ter sarado até hoje, acho que eu não falei ainda o que é isso, né? O que o exame falou exatamente. Então, peraí, deixa eu fazer um parênteses e contar. O exame, ele é muito complexo, o negócio. O médico passou comigo linha por linha, traduzindo. E eu saí de lá com... ele me deu um tanto assim de informação e quando eu saí de lá eu guardei um tanto assim, traduzido já da maneira mais leiga que eu consegui. Mas, grosso modo, o que acontece é o excesso de açúcar e o excesso de estresse, que eu falei naquele vídeo que eu deixei aqui, tá aqui nesse izinho, a respeito do porquê que eu não sarei ainda, provocaram vamos dizer, uma pane metabólica e simplesmente o meu corpo desaprendeu como faz para converter glicose em energia. Então eu como, eu engordo. Nesse último ano, por exemplo, eu engordei 5 quilos e ninguém nunca entendeu por quê. Eu anoto o que eu como, eu não tenho justificativa do porquê de eu ter engordado 5 quilos. Simplesmente ninguém nunca entendeu isso. Agora entendemos. Eu como, fica tudo acumulado, que o corpo não consegue usar, ele usa uma parte mínima e eu tô sempre exausta. O corpo, ele, coitadinho, ele surtou, né? Então agora... isso é uma parte, a parte mais importante. Mas agora o tratamento, ele me deu mais uma fórmula fitoterápica Power. Eu tô péssima, porque é aquele tipo de medicação que primeiro você tem uma sensação de piora pra depois você começar a melhorar, né? Inclusive eu já fui lá no consultório essa semana e falei, pelo amor, o que tá acontecendo? Que eu tô péssima! Mas é isso mesmo. E também ele pediu algumas alterações na minha alimentação. Coisas do tipo tirar a proteína animal do jantar, porque o remédio vai agir. Ele me explicou, gente, eu entendi completamente, não sei reproduzir a explicação. Mas é isso. E vamos continuar tendo nossa paciência, porque o remédio está mexendo em coisas que não só eu estou trabalhando para que elas deem errado há mais de 20 anos, como eu fiquei 3 anos sem tratamento, né? 1 ano e meio sem tratamento nenhum e 1 ano e meio com tratamento errado ou insuficiente. Mas enfim, entre as coisas que o exame mostra, tem ali um negócio que chama, se eu não me engano, turnover de serotonina. É uma coisa assim, o que eu entendi é o seguinte, a reposição que a gente tem da serotonina, a gente gasta e repõe. Gasta e repõe. O meu é assim. No primeiro momento eu falei, nossa, que bom, eu devo ser a pessoa mais feliz do mundo, eu sou quase o Dalai Lama, porque vejo a velocidade, mas parece que é o contrário. Mas isso daí é engraçado, o médico ainda, quando começou a ver o exame, ainda ficou um pouco na dúvida, ele falou, talvez o estresse tenha gerado isso, aí eu mesma falei, não, isso aí é um defeito meu, veio no HD de fábrica, porque eu tenho esse pensamento catastrófico desde sempre. O estresse piorou, isso causou o estresse. O estresse fez com que isso piorasse, e isso piora o estresse, você entra num círculo vicioso, né? Mas não é uma coisa que foi gerada no estresse, só piorada. Então esse é um defeito meu. E nessa hora você vê, essas coisas que acontecem quando você começa a prestar atenção, nessa hora eu ainda falei assim, você tá vendo, eu nunca neguei a minha participação nessa geração de estresse, né? As pessoas, a maior parte das pessoas que falam comigo sobre isso, falam que não concordam com a minha visão, falam sempre que acham que eu não quero aceitar o tratamento psiquiátrico. E não é isso, eu sempre tive muito claro a minha participação na geração do meu estresse. Isso também é relevante que a gente tenha. Mas eu sabia que tinha uma coisa física aí maior do que isso tudo, né? A terapia vai me ajudar a não ter de novo esse nível de estresse, mas para sarar, ela me ajuda na aceitação e tal, mas não posso fazer terapia pro resto da vida que ela não vai conseguir fazer o meu corpo aprender novamente a converter glicose em energia, não é verdade? Bom, me perdi completamente, já não sei mais o que eu falei, o que eu não falei. Mas o que eu queria dizer é isso, o importante é você se manter fiel às suas convicções, porque só você sabe o que você está passando.
você conseguir discernir até onde é uma coisa psicológica e a partir de onde é uma coisa física, para que você consiga buscar a ajuda mais adequada. E quando você procurar um profissional da saúde que vier com uma explicação clichê do tratamento do burnout, porque leu no Google, porque teve uma aula na faculdade e nunca mais se atualizou sobre esse assunto, obrigada, moço, tchau, levanta e sai, procura outra pessoa, por menos vontade que você tenha, por mais exausto que você esteja, procura outra pessoa, até você chegar num profissional que vai entender o que você está passando mais que você. É ele que vai te explicar, é ele que vai conduzir o tratamento, é ele que vai chegar num diagnóstico e é ele que vai propor as mudanças que você deve fazer na sua vida, os medicamentos que você tem que tomar, as coisas que você tem que fazer. E nunca deixe de procurar essas duas frentes ao mesmo tempo. Psicológica e a física, ortomolecular, e um terapeuta ou um psiquiatra.